Dito isso, gente, o que a gente percebe aqui? Em uma outra análise, a gente vê que empresas que investem, né, em capacitação e desenvolvimento, elas possuem mais de 250% de produtividade, de aumento na produtividade da empresa como um todo. Então, essa também é uma estatística real, né, e que é extremamente valiosa para o público do RH. Pode passar, por favor, Matheus. E, além disso, empresas, né, que de fato investem em capacitação e desenvolvimento têm também um ROI 7 vezes maior do que qualquer outra empresa. Por quê? Porque ela treina e capacita os colaboradores sempre para entregarem melhores resultados. Pode passar. E aí, quando a gente olha, né, para as empresas hoje, para os RHs atuais e para os grandes desafios que a gente vivencia, a gente vê que os principais desafios hoje do RH, né, em termos de treinamento e desenvolvimento, que aqui a gente chama de capacitação e desenvolvimento, é um baixo apoio da alta liderança, em sua grande maioria. Então, o RH é visto como um centro de custo, né? Então, o RH quer dar treinamento para as pessoas porque a alta liderança não entende a importância de capacitar essas pessoas. Muitas vezes, a empresa também tem uma cultura muito fraca, uma cultura que não é sólida, que não é bem disseminada e que não apoia também toda essa parte de cultura e desenvolvimento, de capacitação e desenvolvimento. Muitas vezes as empresas têm restrições orçamentárias para isso. E não necessariamente é porque elas não têm um faturamento suficiente, etc. Mas porque, de novo, elas não têm apoio da liderança e a liderança não entende a importância da capacitação. E aí o que elas fazem? Limitam o orçamento para a área de RH porque não investem em capacitação, não acreditam nesse investimento. Falta de entendimento e mindset da organização para com os colaboradores e com a necessidade de capacitação e, naturalmente, falta de prioridade da organização. E aquilo, muitas vezes, o que a gente vê, né? Vou dar um exemplo claro aqui da própria área comercial. A gente vê constantemente áreas comerciais que não batem metas, que não alcançam resultados. E aí, quando a gente entra para identificar por que essas áreas não alcançam resultado, óbvio, tem uma parte de processo, tem uma parte ali de gestão, mas tem uma parte muito importante, é a capacitação. Será que as pessoas que estão ali, seja na área comercial ou qualquer outra, elas estão preparadas para fazer o trabalho que elas fazem hoje? Será que elas foram preparadas? Por mais que às vezes eu traga uma pessoa do mercado, que ela seja sênior, que ela seja pleno, será que ela está preparada para, executar não só as tarefas dela do dia a dia, mas as tarefas que a empresa exige que ela execute? Porque muitas vezes não adianta, por mais que seja um profissional do mercado, cada empresa tem o seu funcionamento. Será que ela está pronta? Ela entendeu quais são os processos? Ela entendeu quais são as expectativas que a empresa tem com ela? Será que ela está pronta para desempenhar bem aquela função? Será que ela tem as ferramentas adequadas para isso? Então, esses pontos são super importantes para, de fato, o RH entender e a organização entender a importância da capacitação dos colaboradores. E aí tem uma frase que ela é muito usada pelas pessoas, né, que fala assim, quando a gente chega nas organizações e a gente tenta entender o processo e tenta entender o mindset, etc., que elas falam assim, Isa, mas por que você faz isso dessa forma, né, quando a gente pergunta? Porque eu sempre fiz assim. E essa frase é a frase que está fadada ao fracasso. Porque não é porque você sempre fez assim que sempre deverá ser assim. Ainda mais num mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais ágil como a gente vive, a gente precisa, de fato, ser ágil e flexível também, né, dentro da nossa estrutura. Então, eu preciso, todo momento, olhar para os meus processos, olhar para os meus métodos, olhar para os meus colaboradores e falar o que eu posso fazer diferente. Então, se a sua empresa, óbvio que eu acredito, que não tenho dúvidas, que o C-Level da sua empresa aí deve estar cobrando resultado, vocês devem ter metas individuais, metas coletivas, isso de maneira, né, anual, para poder alcançar os resultados anuais da empresa, que eu não tenho dúvida que são de crescimento. Vocês têm que se perguntar se o que vocês fazem hoje vão ajudar os seus colaboradores a atingirem os resultados deles, porque no final são eles que constroem o resultado da empresa. Então, não é porque eu sempre fiz assim que eu vou continuar fazendo. Então, essa tem que ser o grande gatilho hoje aqui do mindset. Então, assim,
abram, parem tudo que vocês estão fazendo. Fechem aí o WhatsApp, fechem todas as abas, porque o que a gente vai falar aqui não é só da ferramenta, falar sobre método, e sim falar também sobre mindset. A mudança começa pelo mindset de vocês. Então, eu vou pedir para vocês aqui hoje um mega compromisso. E qual que é o nosso compromisso? O nosso compromisso é que vocês... A gente vai ter só 1 horinha de live. Eu estou passando aqui, já estourando o meu tempo. Então, eu tenho que passar a bola para o Matheus, que ele que é o grande anfitrião aí dessa live de hoje. Mas eu quero um compromisso de que vocês vão anotar pelo menos algumas dos passos que a gente vai indicar aqui. E vocês vão executar eles dentro da organização de vocês. E vocês depois, na próxima live, vocês vão trazer para a gente quais foram os resultados que vocês obteram ou quais são os caminhos, pelo menos as ações que vocês estabeleceram para que vocês consigam dar o próximo passo. Beleza? Então, bora lá. O que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, quando a gente fala de fazer algo novo, de dar o próximo passo, as pessoas tendem a sempre começar pela execução. Dificilmente o brasileiro, ou as pessoas de maneira geral, começam pelo planejamento. A grande maioria das pessoas acha que planejar é gastar tempo. Só que saem executando, e aí que mora o grande perigo, porque aí é onde as pessoas erram. Porque às vezes é melhor você planejar para executar do que sair executando e tendo que voltar e refazer e refaturar aquela atividade ou aquela coisa que você estava fazendo, aquela ação, 1 milhão de vezes porque não obteve o resultado desejado. Então, o planejamento ele é super importante. E aí, pode passar? Qual que é o ponto aqui quando a gente vê no RH? Então, muitas vezes, né, quando a gente chega nas organizações, a gente vê lá que eles têm uma série de trilhas, tem uma série de capacitações, muitas vezes tem universidades corporativas com milhares de cursos lá dentro, etc. E a gente pergunta, mas por que você faz isso? Ah, porque o meu papel como gerente de treinamento ou gerente de RH, etc., é capacitar as pessoas. Mas você tem alguma estratégia para que você usa para capacitar as pessoas? Com base em que você utiliza esse treinamento? Né? Você seleciona os treinamentos. Ah, não, com base no budget que eu tenho. Gente, mas espera aí. Esse que é o grande erro que as pessoas cometem, é sair selecionando, de novo, né? Entrar para a ação sem, de fato, planejar e sem, de fato, ter uma estratégia. Então, e aí o que acontece quando isso ocorre, né? Quando a gente gasta mais tempo na parte da execução e não do planejamento? A gente termina gastando muito, né, muita energia, muito esforço, muito tempo, muitas vezes muito dinheiro, para não trazer resultado concreto para as organizações. E aí, o que o C-Level fala para vocês? Né? O C-Level volta e fala assim, gente, eu não estou trazendo resultado, esses treinamentos que vocês estão fazendo não estão trazendo resultado nenhum, meu funcionário não fez nada, etc. Então, assim, é super importante planejar. E aí, o que acontece quando a gente não traz, né, esse resultado e as organizações começam... Qual que é a grande causa? Qual que é o grande problema? O grande problema, a gente já falou aqui, um é não ter planejamento, então não ter uma estratégia sólida com um planejamento adequado, e o segundo é não focar em um processo. O que é processo? Processo é uma forma, né, da gente fazer algo de maneira organizada. Então, quando eu não tenho um processo de capacitação, eu saio capacitando de maneira aleatória e sem nenhuma estratégia. E aí, naturalmente, isso não gera resultado. Tá certo, gente? E aí, comentando um pouquinho, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, né, capacitação e desenvolvimento de pessoas, não é nenhuma arte. Como eu falei aqui, capacitação e desenvolvimento tem que ser e deve ser um processo e deve ser uma estratégia. E aí, dentro dos nossos cursos, né, das nossas capacitações e muito dentro da nossa consultoria hoje que a gente faz diretamente para os RHs, para identificar quem são as pessoas, quais são os perfis de pessoas, uma série de processos, né, e método, que é onde a gente implementa muito forte para essa grande mudança das organizações se tornarem exponenciais, a gente tem um toolbox, né, que a gente compartilha sempre com essas pessoas, com esses alunos, com esses mentorados nossos, que é um toolbox de como que ele organiza toda essa estratégia.
Como que ele faz? Existe um método para isso, como eu falei. O método é um caminho que já foi trilhado por alguém. Então, qual que é a diferença? As pessoas sempre perguntam, Isa, mas por que eu tenho que contratar uma consultoria? Ou por que eu tenho que ter uma mentoria? Ou por que sei lá o quê? Dentro da minha empresa, ou dentro do meu negócio, ou até mesmo como pessoa. Porque o que é um método? Método é um caminho desenvolvido e que já foi trilhado por uma outra pessoa. E quando eu faço esse tipo de contratação, eu trago essa pessoa, eu trago esse conhecimento para dentro do meu negócio, automaticamente eu estou trazendo toda a trilha que aquela pessoa já teve, né? E já passou. Todas as pedras no caminho, no sapato que ela teve, ela está trazendo. E aí ela evita que eu não tenha. Né, que você aí do outro lado não tenha. Então, a gente tem um toolbox aqui que a gente prepara e a gente compartilha sempre com todo mundo, né, dentro dessas nossas consultorias, que a gente tem aqui o checklist, né, que fala sobre a pré e a pós-capacitação. Uma outra coisa importante aqui que a gente fala muito também é a questão, beleza, capacitei. E agora? E agora, meu querido, minha querida, que vocês precisam ter métricas para medir se aquele colaborador, de fato, está trazendo resultado. O André fez uma pergunta aqui. Deixa eu só abrir a pergunta aqui. Alguém consegue colocar na minha tela aí, por favor? Colocamos ali. Eu consigo aplicar esse modelo de kit em pequenas equipes? Sim. Você consegue aplicar, independente do tamanho da equipe, vocês vão ver aqui, a gente vai explicar um pouco mais o como, né, desse método, o passo a passo dele, etc. Você consegue aplicar, sim, em pequenas equipes, porque o mais importante aqui, gente, é o seguinte, não importa o tamanho da empresa. É óbvio que quando eu tenho uma empresa de 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, eu preciso escalar o meu processo, mas não significa que, caso você tenha ou você trabalhe numa empresa pequena, que você não precise ter um método de capacitação. Pelo contrário, é até mais fácil da gente testar e validar os métodos e acompanhar os resultados. Não que na grande empresa não seja, óbvio, mas aí a gente precisa ter escala, a gente precisa sim implementar as ferramentas para que a gente acompanhe ali no dia a dia, né, as métricas, os indicadores, mas num pequeno time, sim, é totalmente factível implementar esse tipo de toolkit aqui, com os formatos de capacitação, como que você capacita, a análise, né, dos perfis. Então, quais são as pessoas, quais são as necessidades individuais de cada um, né? E aí, um dos pontos super importantes aqui, que eu gosto sempre de falar também, que é assim, os CEOs, né, o C-level das organizações, eles estão demandando cada vez mais um RH estratégico, flexível, ágil, né, e que acompanha aí as tendências do mercado para reagir rapidamente, para ajudar a organização a reagir às novas tendências de mercado. Então, isso é super importante para vocês também que estão aí em posições de liderança, porque esse é um asset extremamente valioso. Seja vocês que estejam na empresa A hoje, queiram migrar para a empresa B, ou que estejam na empresa B e que estão super satisfeitos, mas se vocês tiverem esse skill de ter o olhar de RH, de treinamento e capacitação, né, de capacitação e desenvolvimento dos colaboradores, sobre esse olhar estratégico, com esse método, com processos bem implementados, eu não tenho dúvida que o valor de mercado de vocês, como profissional, aumenta exponencialmente.